Olá, queridos amigos. No Plantão Unimed de hoje, vamos falar sobre um assunto da mais alta relevância. Vamos falar de criança e de acidentes na infância. Para isso, convidamos a doutora Juliana Etchegoyen, que é pediatra, e vai nos falar um pouquinho sobre isso e alertar aí papais, mamães, titios, avós, não é? Até os irmãos mais velhos, para que cuidem, não é? Para que não hajam acidentes. Então, doutora Juliana, é um prazer tê-la conosco. Um prazer. Acho esse assunto bem importante nesse período que começam as férias, né? Que a gente vai ter as crianças mais dentro do ambiente de casa, para que todo mundo pense na nossa casa se ela está segura para receber essas crianças no período das férias, né? Como o nome diz, acidente ele pode ser prevenido. Então, nosso papel como cuidador, sejam pais, avós, irmãos mais velhos, é pensar nessa prevenção, organizar a nossa casa de maneira que ela esteja preparada mesmo e que a gente proteja os nossos pequenos. É verdade, às vezes um segundinho de descuido, olhou para o lado, acontece alguma coisa, não é? E eu já queria te perguntar, quais são os tipos de acidentes mais frequentes que tu vês? Os acidentes domésticos primeiro, né? O mais frequente são acidentes que acontecem em cozinha e em banheiro, são lugares em que os acidentes são mais frequentes. Aí, quedas, né? Em bebês, depende muito da faixa etária, mas em bebês pequenos, por exemplo, queda do trocador, queda do berço, então estar atento se o berço está adequado para, né, a atividade da criança. Sufocação, então não botar dentro do berço nada que possa, né, o nenê botar sobre o nariz, porque eles não sabem, quando pequeno, se defender de sufocação. Crianças maiores, então acidentes em cozinha, mão queimada de forno quente, né? A gente liga o forno e o forno ainda liga a luz. Imagina uma luz ligada no meio da cozinha, chama, atrai eles. Então, cuidar para a cozinha não ser acessível, para que eles não tenham risco de se queimar. Cozinha também, né? Tem gaveta de talheres, facas afiadas, então não é um lugar adequado para a gente deixar uma criança assim, totalmente livre, né? Acidentes de, por exemplo, tudo que a criança encontra, dependendo da idade, ela vai colocar na boca, né? Então, moeda que a gente não pode deixar acessível na criança na bancada da sala, remédio que os pais não podem guardar na mesinha de cabeceira, né? Então, ter remédios guardados em armário fechado, ter produtos de limpeza. Produto de limpeza é uma coisa que chama muito a atenção de crianças pequenas, porque ainda por cima os frascos e os rótulos são coloridos. Então, a gente precisa guardá-los ou em armários fechados ou em locais não acessíveis, né? Como, por exemplo, né, na lavanderia, né, chaveado, longe, nunca deixar um produto de limpeza junto do banheiro, né? Então, são pequenos detalhes que vão fazer com que o nosso ambiente seja seguro para a criança explorar, né? Porque ela quer de férias ser feliz dentro de casa, né? Não pode ficar num ambiente todo contido, né? Só que a gente tem que olhar a nossa casa e tirar esses perigos do caminho, né? Então, basicamente, os acidentes dependem da faixa etária. Nos pequenininhos, principalmente quedas. Em maiores, queimaduras, afogamento, que é um acidente muito comum agora no verão, né? A principal causa de morte em criança acima de 1 ano de idade é afogamento. Então, atenção para quem tem piscina em casa, né? Cercar essa piscina, proteger, né? Principalmente também aquelas piscinas que são de plástico, né? Que muitos têm também, né? Até as pequenininhas que põem o bebezinho dentro. E tu comentaste aí nos bastidores, não é? Que bastam 2 centímetros de água para que um bebê se afogue. Exatamente. Então não precisa nem ter piscina. Pode ser um balde, pode ser uma banheirinha, pode ser essas piscininhas de plástico que a gente usa para as crianças se refrescarem. Em 2 dedos de água, a criança já pode se afogar, né? Até o balde da faxina, né? A gente tá lá fazendo faxina em casa e a criança tá brincando, esse balde não pode ficar acessível, né? Então, o afogamento é a principal causa de morte e realmente não precisa ser com uma piscina grande, pode ser só com um tantinho de água, né? Então, é uma coisa que a gente tem que estar bem atento. E, às vezes, dentro da nossa casa, se a criança está na escola, a gente não tem essa preocupação constante. Agora, nas férias, é importante a gente trazer essa preocupação e ajustar, né? Por gradezinhas, eu acho. Eu lembro quando os meus eram
eram pequenos, né? Eu tomei 2 providências. Uma, fechar por um portãozinho na passagem que dava para a piscina. Outro, colocar eles numa escola de natação desde pequenininhos, para pelo menos se defenderem, não é? Claro, ter familiaridade com água é excelente, né? Então, escola de natação, além de ser uma atividade física super boa, super adequada, eu acho que por segurança é uma coisa bem legal. E o que se recomenda para proteção mesmo de afogamento é grade, cercar a piscina, né? Então, não se recomenda lonas, porque, por exemplo, num dia de verão, tu tira a lona para usar, e aí a mãe foi ali no banheiro, foi ali pegar uma água, a criança pode cair, né? Então, o que se recomenda é grade, né? Cerca com chave, né? Trancada, né? De maneira que a criança não consiga abrir sozinha. Verdade, e às vezes até aquelas boias que colocam, né, dentro da água, às vezes os pais não enxergam, a criança está assim, eu cito porque já vi um acidente, assim a criança estava embaixo da boia e a mãe não viu, né, então isso também eu acho que é importante cuidar. E é importante entender que mesmo que a criança esteja na piscina de boia, ela precisa ser constantemente acompanhada, né? A gente não pode deixar uma criança na boia, tá de boia, tá segura. Não, ela tem que ser vista constantemente, porque pode acontecer isso, dela se desvencilhar da boia e de ficar debaixo da boia e não conseguir realmente se virar sozinha, né? E uma coisa que a gente sempre diz e orienta as famílias é que criança que é vista por todo mundo não é vista por ninguém, né? Então tá lá no churrasco de domingo, a família toda reunida em volta da piscina, o fulano, tá com um tio, tá com um dindo. Tem que ter um responsável pelaquela criança pequena que vai estar constantemente olhando para ver se ele tá seguro, né? Porque senão, achei que tava com, né? Achei que o pai tava cuidando, achei que a mãe tava cuidando, e aí acabam acontecendo os acidentes, né? É verdade, ainda essa questão da boia, né, tu citaste, tem que ver se ela não se desvencilhou da boia, mas às vezes até com aquelas pequenas, a criança meio que emborca e não consegue desvirar, não é? Vira e não tem força para desvirar, então até entender qual é a boia adequada para a idade da criança, né? Porque aquelas que a criança senta na boia, acho que é isso que tu tá falando, né? Que a criança embarca, ela não tem força de desvirar, né? Então, precisa ser constantemente acompanhada, porque se acontecer alguma coisa, e eles são ágeis, né? Então, a criança quer ir lá, pegar lá na frente, quando vê não alcança e vira realmente, é um risco. É muito rápido, né? Muito rápido, muito rápido. E como o afogamento tem uma taxa de mortalidade muito alta e uma taxa de sequela alta, é uma das preocupações principais que a gente tem no verão, né? E, claro, as piscinas a gente ainda tem um controle, mas, por exemplo, quem vai para rio, quem vai para açude, né? Então, são lugares que, pode ter uma vegetação, pode trancar um pezinho. Então, são lugares que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Principalmente com criança pequena, sempre avaliar se é seguro, né, para a criança, se ela tem como, né, se virar dentro daquele ambiente, né. Verdade, e assim, citando ainda acidentes com água, eu vi também, na época que fazia, né, plantões na emergência, um bebê que se afogou numa poça d'água. Né? Então, o bebê vai lá, daqui a pouco cai, não consegue levantar, né? Tá engatinhando aquela fase, não é? Com certeza. Ou mesmo no banho, né? Botou na banheirinha para brincar, a criança já senta, vou ali para pegar a fralda que faltou. Jamais, a criança tem que ser o tempo inteiro acompanhada durante, inclusive, um banho de banheira, né? Porque escorrega, pode querer fazer o que não deve, e se realmente, quando vê, entra água, né? E tá debaixo d'água e não sabe se virar sozinha, né? Então, é bem pouquinho de água e a gente já tem risco, né? Tem que ter esse cuidado sempre. Olha, é verdade, gente. Então, né, a principal causa, né, de acidentes, né, o principal tipo de acidente que traz mais mortalidade aí, são esses acidentes aí de afogamento. Então, né, fique ligado. E a gente vai fazendo um breve intervalo comercial, mas já voltamos daqui a pouquinho falando sobre outros diversos acidentes que podem acontecer aí, né, com esses terrívelzinhos, né, mas que a gente ama. Então, já voltamos com você.
Estamos de volta e continuamos a falar sobre acidentes na infância. Quem nos conta aí, não é, sobre os principais acidentes e como fazer a prevenção é a doutora Juliana Etchegoyen, que é pediatra, né, e vai continuar aí nos falando, né, das principais traquinagens ou descuidos dos pais ou dos cuidadores, não é, doutora Juliana, e que geram muitos e diversos acidentes, não é? Nas crianças, elas vão amadurecendo, evoluindo, né? Então, a gente sempre, como cuidador, tem que estar atento à próxima fase que eles vão alcançar, né? Então, os nenês pequenos nascem, são bem paradinhos. A gente põe no trocador, eles ficam bem parados. A partir dos 4 meses, eles aprendem a rolar. E aí, existe o risco de queda. Então, nós, como cuidadores, temos que estar sempre atento ao que está adiante, né? O que vai vir a seguir. Então, a próxima etapa é desenvolver o rolar. Então, não pode mais deixar sozinho no trocador, né? Vai trocar fralda, leva tudo que precisa junto. Não pode deixar dormindo na cama sem ser berço, porque se não tiver grade, o nenê pode rolar e cair, né? Então, tá sempre atento ao que vai vir para a prevenção desses acidentes, né? Lembrar de que quando eles crescem, não dá mais para deixar no carrinho sem o cinto, porque eles começam a fazer aquela força de tentar se levantar e aí podem cair do carrinho. Na cadeira de papá também, né? Com 6 meses começa a alimentação, põe na cadeira de papai, põe o cinto, porque eles começam a ficar muito ativos, né? E aí, se a gente não coloca o cinto ou não tem a rotina, né? Ah, nunca coloca o cinto porque nunca se mexe, mas um dia vai começar a se mexer, então a gente já cria a rotina, né? Coloca na cadeira, coloca o cinto, aí não tem risco de queda. E as quedas de altura são perigosas, né? Quando a criança tá caminhando e cai da própria altura, isso não é perigo, né? Se não cai batendo numa quina, por isso que é importante a gente cuidar as quinas, não tem perigo. O problema é queda de altura. Caiu do cadeirão de papá, caiu do trocador, caiu da cama, porque essas têm mais risco de ter traumatismo craniano, né? Então, o cuidado com as quedas, ele vai variando a cada idade, mas ele é constante, né? Porque as crianças, elas são bem ágeis, né? Muito ágeis. Só para contar do meu filho pequeno, né? Questão assim de 2 minutos realmente, brincando com a capinha do Super-Homem, ele conseguiu subir 4 prateleiras de uma estante. Quando eu me voltei, ele já estava lá na 3ª prateleira, né? Eu acho que ele pretendia pular, né? Para ver se voava. E voa, né? E isso é uma coisa importante, esse é um pensamento mágico que eles têm. Então, na imaginação deles, isso é muito real. Tipo, se o Super-Homem voa, eu só vou subir aqui na estante e eu vou voar também com a capa do Super-Homem. Então, a gente tem que estar atento porque eles vão inventar essas modas assim, né? O Homem-Aranha que quer escalar a parede, né, e não vai conseguir. Então, algumas coisas que a gente tem que estar atento em casa, porque eles vão fazer umas testagens, né? E às vezes até a possibilidade de puxar o armário e cair por cima. Olha quanta coisa. Claro, com certeza. Puxar o armário, né, cair uma coisa pesada, com certeza. A gente tem que estar, até olhar, né, a nossa casa, ver o que pode ter de perigo, né? Uma cristaleira cheia de vidro, né? Que a criança possa puxar, que tenha risco de se cortar. Então, vamos lá botar uma trava na cristaleira, né? Tentar deixar ela não acessível, né? Aposentar ela por uns anos até que a criança cresça, né? Tudo isso, às vezes, a gente tem que pensar, né? Dentro da nossa casa. Verdade. E as quedas de bicicleta também, né? Eu vejo, assim, que trazem bastante acidentes. Sim, agora no verão as crianças vão pra rua, né? Então, bicicleta, skate, patinete, o que eu acho que é muito importante é a gente ensinar os nossos filhos a usarem capacete e equipamento de proteção. Então, dependendo da atividade, né, joelheira, cotoveleira, capacete. Esses dias eu achei uma graça, porque eu atendi um pequeno que faz aula de skate. E ele me disse que o professor só deixa entrar na pista lá se ele está com a cotoveleira, a joelheira e o capacete. Eu disse, gostei do teu professor, achei ele ótimo, né? Porque... E no dia a dia a gente tem esse cuidado também, né? Vamos sair com os nossos filhos no final de semana no parque para andar de bicicleta, tem que andar de capacete, né? Eles estão aprendendo, às vezes não tem todo o equilíbrio, podem cair de maneira, né, inadequada, bater a cabeça, tem risco de traumatismo craniano, né? Então é um cuidado que tem que entrar na rotina, né? Da família, assim, né? Pegou a bicicleta, pega o capacete junto, que é mais seguro, né? Olha,
É muito importante isso, né? Porque uns esfolados, uns hematomas, não é? Quem não tem, né? São parte da infância, mas a cabeça, às vezes uma pequena batidinha em um lugarzinho ali, não é? Ruim, às vezes num cordão de calçada pode até ser fatal. Sim. Tu fizeste um relato do teu filho, agora eu vou fazer um do meu. Meu filho não queria usar capacete andando de bicicleta. Daí a gente foi pra praia, ele levei a bicicleta e o capacete, e aí convenci ele, botou o capacete. E ele caiu e bateu com a cabeça no cordão do meio-fio, e o capacete afundou. E ele ficou muito impressionado. Mãe, podia ter sido a minha cabeça. Eu disse, viu, filho? Agora, nunca mais ele esquece o capacete. Ele pega o capacete direto quando vai andar de bicicleta. Então, é essa experiência que a gente tem que ir botando na vidinha deles, né? Claro que na maior parte das vezes as crianças têm anjos da guarda muito bons, né? Mas a gente, como cuidador, pode ajudar esses anjinhos da guarda protegendo essas coisas que são preveníveis, né? Olha, verdade. E, bom, ainda tem os acidentes elétricos, os de forno. Já tive uma sobrinha que aconteceu de encostar a mãozinha no forno quente e deu uma queimadura muito feia. Isso. Fica com retração, se não for logo, Às vezes né? tem que fazer cirurgia para correção e eles gostam muito de puxar o forno também, né? E subir, tentar alcançar o que está em cima do fogão, né? Então, coisa simples. A gente tá cozinhando, de preferência a criança não ter acesso à cozinha. Se isso não for possível, cabo da panela sempre para dentro, né? Sempre tentando usar os bicos do fundo do fogão, né? Então, são pequenos detalhes que a gente pode prevenir, né? Lembrando que a criança vai estar sempre interessada no que a gente está fazendo, né? Então, a gente está lá mexendo na panela para fazer o almoço, é naquilo ali que eles estão interessados, né? Então, a gente tem que deixar o acesso difícil para não ter o risco de queimadura, né? E é bem frequente, né? Já peguei também queimaduras de torradeira, né? A criança mexendo na torradeira sozinha, botar o dedo no grill. Então, coisa que tá ali dentro da nossa casa no dia a dia, né? No inverno é mais comum queimadura, até no verão, né? A gente tem o costume de tomar muito chimarrão, então a garrafa térmica do chimarrão, para a criança não apertar, não ter perigo de... Já vi vários pezinhos que apertaram garrafa térmica e queimou, né? Então, coisas que estão no nosso dia a dia que a gente não vai tirar da nossa casa, mas que a gente tem que fazer adaptações para que a criança fique mais segura, né? Verdade, uma outra providência, né, que foram das primeiras, assim, né, quando começa já a engatinhar, a gente quer dar liberdade, né, mas eles vão nas tomadas, né, elétricas também, então hoje tem protetores, eu acho que tem que colocar em todas. Tem que colocar em todas, porque parece que eles têm um imã pela tomada, né, e realmente, além de ter a proteção na tomada, cuidar, que hoje é muito comum, né, colocar um celular para carregar, não deixar aquele fio na tomada sem o celular carregando, né? Porque a criança, a tendência é, imagina, pegar o fio e botar direto na boca, né? Então, esse cuidado de tapar todas as tomadas, cuidar com as quinas das mesas em casa, isso é essencial para esse início do engatinhar, né? Porque como eles estão aprendendo o equilíbrio, vai cair, né? E quando cair, não pode cair perto de alguma coisa que seja pontiaguda, que machuque, né? E as tomadas, a primeira coisa que eles fazem quando tem autonomia é buscar, né? Curiosidade, o que é aquele furinho? O que é aquilo ali? É impressionante, é muito rápido. Por falar em furinhos, tu falaste nas moedinhas na boca, mas eles colocam coisinhas dentro do nariz, dentro do ouvido também. Colocam. Então é bem importante. Isso é um cuidado que às vezes a gente tem que ter quando a gente tem mais do que um filho, né? Tem um filho mais velho que brinca com pecinhas pequenas. E aí o filho mais novo tá lá aprendendo a engatinhar. E a gente tem que tomar cuidado, porque uma menininha que tá brincando com a Polly, que é cheio de sapatinho pequenininho, põe no nariz, né? Aquelas bonequinhas, aqueles pecinha de Lego, né? Impressionante como eles, né, mexem com brinquedos e curiosidade é na boca, nariz ou ouvido, né? E aí é perigoso. Olha, gente, tem tantas possibilidades, não é, de acidentes, muito mais do que a gente imagina. E a gente nem falou ainda por asfixia, a ingestão de produtos, né, que tu citaste também. Mas nosso programa hoje já está chegando ao final e eu quero que tu deixe então esse recado aí, não é, enfatize o recado para esses cuidados com as crianças. Então vamos
preparar a nossa casa, né? Pensar nas férias de que a gente quer que os nossos filhos sejam bem felizes, aproveitem o ambiente e explorem de tal maneira que a gente não fique dizendo, aqui não. Fica chato pra gente, fica chato pra eles, mas que a gente deixe um ambiente preparado, sem esses riscos de remédio que não pode estar acessível perto deles, tomada que não pode estar destapada, piscina que tem que ter cerca, que a gente tenha todo o material para que eles possam brincar com a bicicleta que talvez o Papai Noel vai trazer, né? Então o Papai Noel tem que trazer a bicicleta e o capacete, né? E deixar todo mundo para aproveitar essas férias da melhor maneira possível. Verdade, gente. Então a bicicleta já vem o capacete junto, pelo menos, não é? Bom, doutora Juliana, muito obrigada. Tenho certeza que esse alerta foi muito importante, né, para que as mamães e todos os cuidadores, né, papais, se antecipem, né, aos riscos. Então, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço, foi um prazer. Governo